Vossa Excelência disporá de 5 mais 25. Senhor presidente, senhores deputados, eu vou me abster de falar aqui da situação dos aposentados, porque nós já manifestamos várias vezes nossa posição. O governo encaminhou para essa casa uma proposta que nós não aceitamos, né, de um abono de R$300 para quem ganha até 2 salários mínimos e meio. Nós não concordamos com essa proposta, né? E nós fizemos para o governo do Estado uma contraproposta e, por isso, o projeto não foi protocolado ainda, deve ser protocolado amanhã, nos próximos dias, mas nós aqui da Casa fizemos uma contraproposta e estamos aguardando essa posição do governo. Nós queremos que o governo do Estado beneficie o maior número possível de aposentados que já contribuíram a vida inteira e não podem sofrer mais essa injustiça com esse desconto nos seus proventos, sejam os aposentados, sejam os pensionistas. Então, só para deixar claro aqui, né, essa é a posição. Eu queria, inclusive, deputado Caravina, Pedro Ocean, que participaram da comissão, dizer que os 24 deputados dessa casa estão muito sensíveis e o presidente Gerson Claro está ajudando muito nessa negociação também, né? Já esteve lá reunido com o governador, deputado Caravina, deputado Pedro Ocean também participou ativamente da comissão, mas é importante dizer que todos os deputados aqui, né, estão muito sensíveis a essa proposta de contribuir para que o maior número de aposentados possa ser beneficiado por essas propostas. Nós gostaríamos que todos, né, inclusive eu estava lendo uma notícia e até ia passar para a liderança de vocês, que tem uma discussão no Congresso Nacional, na Câmara, para proibir desconto de aposentados para a Previdência no Brasil inteiro, né? Agora, é uma proposta que, lá na Câmara Federal, me parece que o deputado Arthur Lira, que está à frente dessa discussão, e aí teria que ter uma PEC, né, para regulamentar essa situação no Brasil inteiro. Eu torço para que ela seja aprovada, porque aí cai o desconto para todos os aposentados do Brasil, né? Então, vamos torcer, se a gente não conseguir aqui atingir todos, mas que essa proposta, então, ande no Congresso Nacional. E nós já vamos começar a mandar e-mail, carta de apoio para essa proposta tramitar com celeridade, né? Mas era essa comunicação que eu gostaria de falar aqui para vocês. Agora, o que me traz à tribuna nesta manhã, senhor presidente, eu não poderia deixar passar essa situação sem fazer dois registros. No domingo, nós assistimos pelo noticiário que foram presos 3 mandantes, né, da morte da vereadora Marielle Franco. E é uma notícia esperada há 2.200 dias, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, porque a morte, o assassinato da vereadora Marielle Franco, ela repercutiu no mundo inteiro. E nós vimos manifestações em Paris, na Inglaterra, nos Estados Unidos, porque realmente a Marielle Franco se tornou um símbolo da luta das mulheres negras, das mulheres LGBTQIA+, para que elas tenham voz e vez na política. E tentaram calar a Marielle Franco, porque ela também estava no enfrentamento contra as milícias, contra o crime organizado
em parceria com setores do poder público. A revelação dos mandantes deste crime no domingo nos dá um alento de que ainda é possível a gente acreditar e apostar que a justiça seja feita nesse país. Vejam só, o delegado da Polícia Civil, que foi indicado para investigar a morte da Marielle Franco, ao final revelou-se, ele estava participando do planejamento deste assassinato. E como delegado ele fez de tudo para que as investigações não caminhassem. Então ele obstruiu a investigação. Ele fez de tudo para que não viesse à tona o nome dos mandantes, dos verdadeiros mandantes. E com a revelação desses nomes dos mandantes, nós tivemos uma questão que esse país tem que enfrentar, que é a infiltração do crime organizado das milícias no poder público. Principalmente no Rio de Janeiro, a gente sabe da influência que tem as milícias, por exemplo, na instituição Polícia Militar, Polícia Civil. E é por isso... Permite uma parte, deputado? Vou permitir. E é por isso, deputado Zé Teixeira, que muitos crimes lá não são elucidados. Não são elucidados, porque há policiais envolvidos e há policiais comprometidos. Então isso tem que acabar, porque senão nós vamos ter um Estado paralelo mandando. Tem pessoas, um dos presos é um deputado federal, eleito pela população, é um deputado federal, que é envolvido no crime organizado ali no Rio de Janeiro. O outro é conselheiro do Tribunal de Contas, e o outro é um delegado. Quer dizer, o poder público envolvido, né, em articulação com as milícias e o crime organizado. Isso é um absurdo. E a morte da Marielle Franco é porque ela contrariava interesses desses agentes públicos, não é? Então, foi muito importante a prisão desses suspeitos de serem os mandantes, e eu quero aqui reafirmar que nós só chegamos a essa conclusão nessa investigação porque a investigação saiu do âmbito da Polícia Civil do Rio de Janeiro e foi federalizada. Foi para o governo federal, Ministério da Justiça, Polícia Federal. Só por isso que nós chegamos nessa conclusão. Porque se tivesse ficado ali no Rio de Janeiro, vejam só, 6 anos a investigação não andava. Então, mais um crédito para o governo do presidente Lula. Mais um crédito para o governo do presidente Lula. A federalização da investigação garantiu a elucidação desse crime e garantiu que essas pessoas fossem presas e pagassem pelo crime que cometeram. Deputado Zé Teixeira. Deputado, queria colocar o meu à parte em 2 pontos. Primeiro, nós estávamos discutindo, Vossa Excelência começou a dizer sobre a Previdência. Eu sou 100% contra abono, 100%. Eu acho que tem que discutir com a categoria, certo? Se eu vou dar um dinheiro para ajudar ela a pagar o que vai ser descontado dela, então, melhor eu descontar dela 1% ou 2%, chegar num acordo, porque isso aí vai virar, como antigamente virava uma árvore de Natal, depois incorporou e aí a pessoa não contribuiu pela árvore de Natal e tem o direito de receber.
Então, eu sou contra abono. Eu quero que o governo mande para cá um projeto de lei de que, eu posso descontar até o salário tal, só 5% ou só 7%, e a pessoa toca a vida dela para ver o que acontece. Quando Vossa Excelência fala... Concordo com Vossa Excelência, também quando assino Vossa embaixo. Excelência fala de dar um projeto de lei em que nenhum aposentado vai contribuir, eu queria perguntar a você, quantos juízes nesse estado têm aposentado de uma forma não muito clara, certo? Com 40 mil reais de salário, certo? Ele vai parar de contribuir, amanhã a Previdência quebra, paga com o quê os aposentados? Então eu acho que tem um limite que tem que contribuir, certo? Eu concordo plenamente que quem ganha muito tem que contribuir, até mais do que contribuir. Segundo, eu queria voltar no assunto que Vossa Excelência está falando do crime do Rio de Janeiro, e ficou provado que a política participa do crime organizado, certo? A indicação do delegado, a participação do conselheiro do Tribunal de Contas, do deputado estadual, certo? Porque mexe com o sistema. Aquilo lá foi por causa de regularização de terreno e região, que queria regularizar para os ricos, e ela lutava para regularizar para os pobres, ou para todos, certo? Mas quantos crimes nesse estado, nesse país tem que não foi elucidado? Quantos crimes nesse país tem? Por exemplo, o crime de Santo André nunca foi elucidado, e morreu muita gente por aquele crime que foi queima de arquivo. Além de não elucidar, ainda tem queima de arquivo. Então, eu acho o seguinte, realmente, a polícia, ela precisa ser uma polícia 100% preparada. Eu estou aqui ao lado de um delegado, certo? Eu estou aqui ao lado de um delegado. Tem que ser 100% correto, tem que receber bem e tem que dar prazo para concluir inquérito. Tem processo aí que está há 25 anos sem julgamento, certo? Então, é uma novela para poder as coisas caminhar e terminar a apuração final. Às vezes o delegado recebe o inquérito, o promotor dá analisada, denuncia ou não. Se não denunciar, bem. Se denunciar, não é ele que julga. Quem vai julgar é o juiz, daí demora 20 anos para julgar. Então, tem muitos crimes que prescrevem por falta de uma eficiência na justiça brasileira. Então, eu acho que nós ficar discutindo o mérito de A, o mérito de B e o mérito de C, o maior mérito que tem, na minha visão, é do ministro Dino. O maior mérito é dele. O Mendonça levou o holofote, mas o maior mérito é do Dino, que já estava com quase 100% apurado quando houve a delação de quem matou. Verdade. Porque é facinho você descobrir as coisas quando quem matou vai lá e fala, eu matei. Quem mandou foi o João, foi a Maria, foi o Pedro. Muito obrigado pela parte. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e incorporo no meu pronunciamento, concordo com as afirmações de Vossa Excelência. De fato, o ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, teve um papel muito importante. A Polícia Federal foi muito eficiente e eu quero reafirmar que esse crime só foi elucidado com a federalização das investigações, porque está comprovada a participação da Polícia Civil do Rio de Janeiro e nós sabemos, eu li um livro, O Poder das Milícias, uma coisa assim, não, A República das Milícias, e a gente entende ali essa infiltração das milícias, do crime organizado nos setores da polícia. Nós não podemos generalizar, mas ficou comprovada ali a participação do delegado no planejamento do crime e depois para acobertar quem realmente mandou matar. Concedo uma parte. Deputado, uma parte de forma rápida, só para contribuir com o debate. Infelizmente, nós temos bons e ruins em todas as profissões. Exato. Como nos delegados, na Polícia Civil, na Polícia Militar, nos médicos, nos professores, em todas as categorias nós temos os bons e ruins. E quando acontece uma situação dessa, acaba criando um mal-estar e uma tristeza numa Polícia Civil como um todo, que nós temos ótimos policiais. E assim, só discordo de um ponto.
A federalização, nesse caso, foi importante porque havia envolvimento do delegado da Polícia Civil, mas a Polícia Civil tem feito trabalhos extraordinários por todo o Brasil, inclusive aqui no Mato Grosso do Sul, com muita responsabilidade, com muita eficiência, tanto que os números no Mato Grosso do Sul, e aí falando da nossa Polícia Civil aqui, são números da melhor polícia, uma das melhores polícias do Brasil. Então, assim, só para fazer a defesa dessa categoria, dessa classe, que por conta de alguns mal intencionados, acaba pagando o preço como um todo. Mas quero aqui só fazer essa defesa. A Polícia Civil tem competência, tem capacidade para tocar as investigações e os crimes da sua competência. Então, a Federal trabalha também bem da sua área, dentro da sua área de atuação. Nesse caso específico, houve a participação e realmente foi importante. Era isso. Eu agradeço também a parte de Vossa Excelência e dizer que, de forma alguma, nós podemos generalizar, né, essa situação da participação dos policiais neste caso, porque, de fato, nós temos bons policiais que fazem um excelente trabalho. E aqui no Mato Grosso do Sul, especificamente, nós temos resultados bastante significativos, favoráveis nas investigações dos crimes, né? Então, é bom fazer esse esclarecimento aqui. Não podemos generalizar. Mas no caso da Marielle, que se tornou um símbolo da luta das mulheres negras, das mulheres LGBT, das lutas dos pobres no Rio de Janeiro, ela se tornou realmente um símbolo, né, da participação efetiva desses setores excluídos na política. E por ser atuante, uma defensora dos interesses dos menos favorecidos, é que ela foi brutalmente assassinada. Então, que se faça justiça e todos os envolvidos, se tiver mais ainda, que eles sejam responsabilizados criminalmente por ceifar a vida da Marielle Franco e também do Anderson, o motorista. O segundo assunto que me traz nessa tribuna, apenas para fazer um registro aqui, que eu acho extremamente importante, senhor presidente, o The New York Times divulgou uma notícia de que o ex-presidente Jair Bolsonaro, depois que foi recolhido seu passaporte, se abrigou na Embaixada da Hungria 2 noites, dormiu lá 2 noites. E esse fato estava aí desconhecido até então. O jornal The New York Times revelar, inclusive com vídeos, né, tem fotos do ex-presidente entrando na embaixada, né, conversando ao telefone, depois roupa de cama para lá e para cá, e ficou claro que ele ficou ali 2 dias sob proteção da Embaixada da Hungria. O que esse fato revela? Esse fato revela que o ex-presidente pode estar tramando a sua fuga, querendo se safar e não responder para a justiça brasileira daquilo que ele fez no cargo de presidente da República. E todos nós sabemos que há uma série de acusações contra eles, por exemplo, de tentar vender joias do patrimônio da União, vender indevidamente joias, de ter afrontado os poderes da República, Supremo Tribunal Federal, de ter xingado o Congresso Nacional, Supremo, de ter ameaçado de morte ministro do Supremo Tribunal Federal, o que é algo muito grave, de ter tramado, e ficou claro que houve o monitoramento dos passos do ministro Alexandre de Moraes, e há indícios de que, de fato, tenha planejado a sua morte, sua prisão, e o mais grave, de ter planejado um golpe aqui depois das eleições que consagraram a vitória do presidente Lula. Então, são acusações gravíssimas
E quem atentou contra a democracia no país, quem atentou contra o Estado Democrático de Direito, quem atentou contra as instituições, não pode ficar impune. E esse fato do ex-presidente ter se abrigado na Embaixada da Hungria não pode ser uma visita só que ele fez lá. Ah, eu fui conversar com meus amigos da embaixada. Se você vai fazer uma visita, vai fazer uma audiência numa embaixada, você vai lá, conversa 1 hora, 2 horas, vai embora. Agora, ir lá visitar os amigos e dormir 2 noites, é um negócio muito estranho, né? Então, eu acho que isso precisa ser devidamente apurado. Já o ministro Alexandre de Moraes ontem já pediu explicações, que história é essa de dormir na embaixada, né? E já foi chamado o embaixador da Hungria para prestar esclarecimentos também, né? Então, nós temos que ficar muito atentos para que o ex-presidente, que é um fujão comprovado, porque já fugiu do país antes de passar a faixa de presidente para o presidente Lula, ele já fugiu uma vez, né? E agora não fuja de novo. Enfrente os tribunais, enfrente os processos, vai lá, responda. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme, né? Então, nós, brasileiros, que defendemos a democracia e as instituições, somos favoráveis ao que o ex-presidente responda todas as acusações que lhe são imputadas e pague pelos crimes que cometeu. Deputado João Henrique. Deputado Pedro Kemp, do PT. O senhor está falando do STF, do Supremo, que vai fazer isso, aquilo com o presidente Bolsonaro. Não vai fazer nada. Sabe por que não vai fazer nada? Porque o senhor está falando de foto dele na embaixada, lá nos aposentos, no apartamento da embaixada da Hungria, mas o senhor está esquecendo que tinha foto do triplex, tinha foto dos apartamentos do Delúbio, do Renato Duque, cheio de dinheiro, aqueles apartamentos, de dinheiro saindo, você abria a porta assim, não conseguia nem abrir de tanto dinheiro saindo. Bateu essas fotos lá no Supremo. E o Supremo pegou, fez, sabe o que com essas fotos? Rasgou na cara da população, descondenando o Lula. Agora, quando é o presidente Bolsonaro, é foto de baleia, entendeu? É foto dele na embaixada, saindo voluntariamente de lá, então não vai fazer nada com o presidente Bolsonaro. O ministro já falou, deu 48 horas, daqui a pouco dá 48 horas para perguntar o que o Lula está achando disso tudo. Sabe o que ele está achando? Que não pode condenar. Bom, vamos ver. Eu estou aguardando aí o dia da prisão do presidente Bolsonaro, porque os crimes que ele cometeu são muito graves. Agora, sabe por que os processos... Sabe por que foi anulada a condenação do presidente Lula? Porque não tinha prova. Porque não tinha prova de nada. Essa história de apartamento cheio de dinheiro era daquele Gedel Vieira Lima do MDB. Aquele apartamento cheio de dinheiro, de mala de dinheiro, era do Gedel. Né? Você insinuou aí que era do Lula. O Lula ninguém achou. Fala que ele roubou, ninguém achou dinheiro que ele roubou. Teve fake news falando que escondeu lá na Inglaterra, em algum lugar, né? Ninguém achou, ninguém comprovou nenhuma irregularidade praticada pelo presidente Lula. Tanto é que ele é presidente da República de novo, absolvido. Aliás, o único presidente da República que tem um certificado de inocência, presidente Lula. É o único, porque reviraram de ponta cabeça, vasculharam a vida, até o computador do netinho dele levaram, vasculharam tudo e não acharam nada. Não acharam nada. Então, assim, agora, o Bolsonaro, ele confessou lá na Paulista a minuta do golpe. Ele confessou. Mas não assinou, mas não deu tempo, ele não teve coragem, porque ele é um medroso. Eu não vou falar cagão, porque é um nome feio, mas que o general lá falou que ele é, né? Mas, assim, ele foi um covarde. Agora, está comprovado que tentou
dar um golpe no país, né? Então, eu acho que nós estamos caminhando para a prisão, não só do ex-presidente Bolsonaro, mas também dos generais 5 estrelas, aqueles que estavam em volta dele, incentivando para dar o golpe, né? Só teve um lá, corajoso, que falou, se o senhor fizer isso, eu vou prender o senhor. Mas os outros estavam lá, todos querendo contribuir, né, para dar um golpe. Então, eu acho que as coisas estão vindo à tona com muita rapidez, né? Está ficando difícil acobertar todos esses crimes que foram cometidos. Agora, essa semana, 31 de março, nós vamos ter 60 anos do golpe militar aqui no Brasil, 31 de março. E essa data tem que ser lembrada para nunca mais esse país passar por golpe militar, por golpe nas instituições democráticas, para ninguém mais ser perseguido, ter os seus direitos políticos cassados, para que não haja mais violação dos direitos fundamentais das pessoas. Então, ditadura nunca mais, 31 de março, dia de luta contra o autoritarismo, a repressão, e que Bolsonaro pague pelos crimes que cometeu. Obrigado, senhor presidente, era isso.